Eu sentado aqui comendo meus sorvetinhos aí fechado, você é essa véia, não tem o que fazer, tá lá escutando a conversa, veio aqui com conversinha fiada. Desse jeito eu pensei, pra quê? Você tá pensando assim. Pra que eu pensei isso? Aí comendo, essa véia, não sei o quê, não sei o quê. Ela disse, e você, jovem? Falando de renúncia, É mais o difícil. que foi mais difícil pra você renunciar na sua vida? Por amor a Cristo. Meu sonho é jogar bola. Esse foi a decisão mais difícil. O mais difícil de todas é jogar bola, porque eu tinha 3 empresários. Centroavante é ruim, né? Mas fazedor de gol. Não. Vendo esses camaradas aí, não sei nem se a gente pode falar, não, mas Yuri Alberto jogando bola. Não fala que esses caras é profissional, centroavante. Você vê esse. Não, dá medo. Fala, Jesus, esse era o meu sonho. Esse foi o mais difícil de renunciar. E quem sabe num outro podcast a gente fala, não, dá tempo ainda de nós falar aqui, dá tempo. Tô preocupado só com o horário. Rapidinho. Não, vamos retiro, crente. Retiro. Mas dá tempo da gente conversar. Eu tinha 3 empresários, meu sonho era bola. Eu amanhecia jogando bola. Tudo bem, comecei aos 15. Porque foi quando eu criei a asa para voar, porque meu pai arrebentava nós, batia em nós qualquer coisa, não deixava a gente brincar. Aos 14 para os 15 anos eu comecei a brincar de bola. Bola. E nesse tempo eu conheci um rapaz, o Carioca, obviamente tinha vindo do Rio de Janeiro, e junto dele tinha um agente FIFA, que começou a fazer esse peneirão e levar a molecada. E nisso eu arrumei 3 empresários, eu amava jogar bola. E nesse tempo eu tinha saído da igreja, o tempo meu de perdido. E fora da igreja comecei a beber, um monte de amizade que não deveria ter. Enfim, para resumir, nós fomos viajar num lugar chamado Juquiá, perto de Registro, para quem quer mais ou menos situar aí, estado de São Paulo mesmo, um lugar de muita serra, e o pessoal vive da plantação de banana. São milhares e milhares de pés de banana. Para você ter uma ideia, nesse tempo que a gente foi lá, era uma rua que pegava da rodovia e cortava, ia lá pro final, sumia nas serras. O que tinha lá? Uma igreja católica, uma igreja evangélica, um bar, uma sorveteria e uma escola. E 3 ruinhas que cortava essa, que sumia assim, que ia pro rio. Era isso que tinha ali. E essa sorveteria, pra você ter noção, era daquelas, sabe, tipo aquele potão de mel? Você colocar e faz um barulho e sai um sorvetinho, não sei dizer, sabe? Eu não sei como é que é aquele sorvete. Antigo. Aquilo. Parecia uns potão de mel, assim, que você vai lá e escolhe groselha, tutti-frutti, enfim. Aquilo era a máquina de sorvete. Os lugares para se sentar, caixas de banana. Esse era para receber os clientes. E aí a gente tá ali comendo. Tava eu, o Beto, um amigo que a gente tinha aí, do meu pai, o irmão dono da sorveteria e o irmão Paulo que morava nesse ambiente. E a gente tá conversando, meu pai tá conversando, meu pai começou a conversar a respeito da família e conta da minha irmã, de uma perda recente que a gente teve, que era meu ex-cunhado, eles iam se casar um mês antes do casamento, ele faleceu no acidente, e meu pai tá conversando essas coisas. Enquanto meu pai tá conversando essas coisas, daqui a pouco saiu uma irmã muito forte, muito forte, com dificuldade de andar, ela saiu de lá de dentro, veio vindo do nada, do Neida, que nem não falou, não comentou ninguém, apontou o dedo do meu pai e falou assim, ó, fala pra sua filha que eu fiz assim, vou continuar arrancando e tirando e por fim vai ser ela, assim, do nada. Enquanto ela tava falando, eu sentado aqui comendo meus sorvetinhos aí fechados, você é essa véia, não tem o que fazer, tá lá escutando a conversa, veio aqui com conversinha fiada. Desse jeito eu pensei, pra quê? Você tá pensando assim. Pra que eu pensei isso? Aí como essa véia, não sei o quê. Ela disse, e você, jovem? Eu não via eu fazendo isso. Meu pai falou que depois eu fazia isso. Eu comecei a tremer assim, ó. Meu pai achava que eu ia morrer. Começou a pedir misericórdia. Eu não via aquela mulher, eu vi um ser de branco. Jesus. Um ser de branco falando comigo. E eu aqui. É as velhas do coque. Essas velhas perigosas. Ela pegou e começou a falar. E você, jovem? Se não abandonar amigos, bebidas, futebol. Meu pai nem sabia que eu bebia. Meu pai nem sabia. E bebida, futebol, e papapá. E começou a falar. E ela diz assim, contou no meio de tudo isso, um rapaz que tinha feito um teste com Deus. Deus havia falado com ele, mas ele não quis ouvir. E por ele não quis ouvir, ele pegou lepra. Jesus. Deus colocou uma lepra nele. Aí, ainda que eu tava com o olho fechado, ela contando tudo isso, eu tô aqui pensando, tô nem aí, de lepra, não sei o quê. E ela falou assim, porque por fim, se você não deixar essas coisas, eu vou te colocar numa cadeira de roda. Meu Deus. Aí nessa hora, aí caiu a ficha, aí eu desabei, desmontei. Por quê? Eu era fininho, mais fininho que o seu umas 20 vezes. Nossa, então era fino. Eu era velocista. Eu nunca fui bom de dibra, essas coisas. Mas de correr, ninguém pegava. Era um tapa na bola e caixa, eu tava dentro do gol. Então eu era velocista, eu gostava de fazer parkour, pular, essas coisas todas.
Então, meu maior medo, eu falava para Deus, era cadeira de roda. Eu sempre corria, brincava, movimentava, fazia negócio de cadeira de roda. Tô falando que ela falou, Fé, de fato, não tem mais esconder, não tem mais, não tem brincadeira, é Deus mesmo, é Deus falando comigo. Foi dessa vinda de lá para cá que eu comecei a abrir mão, mas não foi de primeira não. Você acha que eu já cheguei, não joguei mais? Continuei jogando, continuei assistindo, tomava uma entrada daqui, uma entrada dali, falei, opa! Até que aí eu caí em si, um momento, que a gente pode conversar um outro tempo. Sim. Caiu, eu peguei e me entreguei. Me lancei, falei, sabe uma coisa, Deus não quer mais. Então, parei com a bebida, parei com as amizades. Tanto que Deus me levou para uma outra cidade, Poços de Caldas, para me tirar do meio dos amigos. E era só para mim passar um domingo, eu acabei morando lá algum tempo. Quando eu voltei, os amigos já estavam, uns estavam mortos, outros estavam presos, outros já tinham se perdido. Então, foi um meio de Deus me tirar. Tirar do meio. Então, assim, minha renúncia, a dor da minha alma é isso. E quando eu estava, principalmente no início, o que você falou, a fé abalou uma vez, lá no início foi o que abalou muito, foi aí, porque eu pensava, poxa, poderia estar jogando qualquer time ruim da Várzea aí, de Campinas, na Ponte, no Guarani, os irmãos que torcem agora uma hora dessa. Poderia jogar em qualquer time ruim aí, ou grandes clubes do nosso estado, como por exemplo o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, Corinthians não, irmão. Corinthians não. Corinthians é do Satanás, não é de Deus. No Corinthians não jogava não. Ia ter nutricionista, personal, ia ter isso, aquilo, outro, ia cuidar da saúde, ia ter dinheiro, ia ter não sei o quê. Então no começo isso deu muito choque. Dava muito choque, porque eu falei, senhor, eu abri mão, porque eu nunca quis pregar. Se pensar que eu quis pregar, eu não, até hoje você perguntar, você quer pregar? As dores, meu filho, o sofrimento que é, as renúncias, o quanto que a gente padece, ainda que os irmãos devem estar assistindo a gente, falam, nossa, que menino Nutella, padeceram que os apóstolos padeciam para pregar, apanhava, né, e tal. Enfim, mas nós temos um sofrimento e a gente sabe, as perseguições, os levantes, as lendas, as histórias, as mentiras e tudo que a gente tem que enfrentar. Então, assim, eu sempre tentei fugir. Só que eu fui na lona mesmo. Aí tem um testemunho que eu conto de Deus visitando a nossa casa, levando o trem pra gente comer, porque a gente não tinha mais o que comer, mano. Jesus. E eu orando aqui em pensamento, falei, Deus, eu tinha empresário, eu tinha isso, eu tinha aquilo, teve que abrir mão, agora não tem dinheiro para comer e tal. Então no início foi muito difícil. Essa renúncia, para mim, foi a mais terrível que eu tive que fazer, por todo o contexto, o sonho envolvido. E foi a melhor, né? E graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque Deus sempre falava, é pregador, e eu falava, jogador, pregador. Glória a Deus. E eu entendi, aprendi que eu tenho algo que se a gente juntar todo o dinheiro do Paris Saint-Germain, do Sauditão, que agora o Sauditão está em alta, se juntar todo o dinheiro do mundo, não consegue comprar, não consegue nos dar.